Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Grego e esse é o meu canal. Bom, esse vídeo aqui é uma continuação de uma série de vídeos que eu estou fazendo, que é uma introdução à carreira de engenharia de dados, tá bom? No vídeo passado a gente abordou sobre aspectos gerais, né? Uma introdução a essa carreira de engenharia de dados. No vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto mais moderno, digamos, né? A gente vai entrar no capítulo desse primeiro módulo que vai tratar sobre engenharia de dados moderna, tá bom? Antes de começar, vou pedir para vocês darem um like nesse vídeo. Se vocês ainda não são inscritos, por favor se inscrevam, porque a gente precisa manter aqui, pessoal, o nível de like tem que ser sempre igual ao nível de views. E com isso, o algoritmo do YouTube vai conseguir divulgar mais esse vídeo para pessoas que têm o mesmo interesse que você. E com isso a gente consegue projetar e criar mais conteúdos como esse que vão ser para o seu proveito. Também não deixa de entrar no Discord, de me seguir no Instagram, de também se cadastrar no Telegram. E nessas redes todas a gente vai estar distribuindo materiais auxiliares aqui para compor o conteúdo desse curso. Sem mais delongas, tá? Esse capítulo aqui ele vai se dividir em 4 tópicos, tá? Esse primeiro vídeo vai abordar os 2 primeiros tópicos. O próximo vídeo vai abordar o terceiro e o quarto tópico, tá bom? Num total aí para a gente concluir esse capítulo do módulo 1, tá? Que é uma introdução à engenharia de dados. Beleza? Vamos lá para o curso? Vou diminuir aqui a minha telinha para ficar melhor para vocês verem. E vamos lá. Beleza, pessoal, vamos lá então, né? Vamos falar sobre engenharia de dados moderna. Como a gente teve na última aula, a gente falou sobre toda a história, tá, de engenharia de dados. E o que a gente vai tratar aqui agora é uma forma comum, tá? São conceitos para você levar aí para sua carreira que vão te ajudar principalmente no entendimento de arquiteturas, propostas de novas arquiteturas, entre outras coisas, tá bom? Então, o primeiro tópico que a gente vai abordar são 5 Vs da Big Data, tá? 5 Vs da Big Data é um conceito relativamente antigo, tá? Ele nasceu paralelo à criação da Big Data em si, tá? Para quem não sabe o que é Big Data, Big Data é um termo que foi amplamente utilizado nessa corrida de dados com o conceito de exemplificar ou mostrar o que seria uma larga escala de dados, tá? Então era muito comum antigamente a gente ter, né, pequenos silos de dados, né, geralmente em databases, geralmente ali em planilhas Excel, né, e o máximo de dados que a gente poderia vir a ter ainda ficava nas casas de dezenas, centenas de gigas, tá bom? Isso a gente entendia lá tempo atrás, antes de surgir o paradigma da computação distribuída, antes da corrida de dados começar a acontecer, a gente tinha mais ou menos essa grande quantidade de dados pautadas em dezenas ou centenas de gigas, tá bom? Com a evolução da tecnologia, com a evolução do processamento distribuído, grandes quantidades de dados passaram a ter um volume maior, passaram a ter uma outra unidade de medida. Terabytes, petabytes, dezenas, centenas, milhares de terabytes ou de petabytes, né? E isso compõe Big Data, tá? Então, Big Data, como seu próprio conceito afirma, é ter uma grande quantidade de dados armazenada e também processada e também extraída para gerar um valor, que é o que a gente vai falar aqui nesse primeiro tópico. Então, Big Data, como a gente falou antes, ele pode ser dividido e rapidamente resumido em 5 Vs. Esses Vs são volume, que trata do tamanho de dados, né? Trata do tamanho do armazenamento que você tem, a quantidade de dados que você tem aí no seu storage, no seu ambiente persistente. Tá? Valor, que é o valor intrínseco do dado para o negócio. Tá? Então, o que seria isso, né? O que eu consigo gerar com o meu ambiente, com o meu volume de dados? Não adianta nada eu só ter o volume de dados para ter uma contagem total de compras que eu tive ao longo do meu ano, que eu tive ao longo da minha história. Isso não significa nada isso não significa nada pro negócio em si. Agora,
Eu sei exatamente quando, através de uma análise preditiva, através de modelos estatísticos, utilizando machine learning, eu sei dizer exatamente quando que as minhas vendas vão começar a subir e desse modo eu posso tomar alguma ação em cima disso, né? Essa informação, então, gera um valor, né, que é um V do Big Data. Veracidade. O quão certo é o meu dado, né? O quão aquele dado que eu estou expondo lá é consistente, é íntegro, que faz parte também daquilo que a gente falou na aula passada, tá? Então isso também faz parte do conceito de veracidade na Big Data. Variedade. O que compõe um conceito de variedade? O quão diferentes são os meus dados? O quão variável são eles, né? Do ponto de vista de tipo, de classificação, então eu tenho dados financeiros, eu tenho dados demográficos, eu tenho dados pessoais, né? Apesar da LGPD não deixar eu fazer isso, mas o quão rico e o quão variável é a minha base em termos de tipos de dados, né? Isso é extremamente importante para o Big Data. E velocidade, junto com o volume, na minha opinião, são os dois principais Vs da Big Data. Velocidade é o quão rápido você deixa o dado disponível para ser consumido ou o quão rápido você ingere o dado para dentro do seu ambiente persistente, do seu ambiente de armazenamento. Certo? Então, esses são os 5 Vs, tá bom? Da Big Data. É importante a gente manter sempre os olhos neles. Opa! É importante a gente sempre ter os olhos focados nesses conceitos, porque eles são de extrema importância, tá? Principalmente porque em Big Data, assim como em outros momentos, você vai ter que escolher entre um V ou outro no que você está fazendo. Então, se é impossível ter volume com velocidade, escolha um. Isso faz parte das decisões de Big Data. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses 5 Vs, tá? Então, o volume a gente pode definir com uma frase simples, né? Capacidade de armazenar tamanhos de dados supostamente tendendo ao infinito. Por que eu quis dizer isso? Você nunca vai saber quando a corrida de dados vai acabar. Ou quando a sua empresa vai ter um novo insight ou vai querer construir uma nova forma de fazer negócio. E por isso, você tem que estar sempre preparado em receber cada vez mais dados dentro do seu Data Lake, do seu Data Warehouse, seja onde for o seu ambiente de persistência, seu ambiente de armazenamento. Supostamente tendendo ao infinito significa que você tem que ter um ambiente de armazenamento, de volume, que seja elástico o suficiente, que vai sempre acoplar, vai sempre botar, vai sempre ir adicionando mais e mais coisas sem a preocupação de bater num limite. Aí vocês vão falar, não, Grego, mas isso é impossível, isso bate nas barreiras, né, de limitações. Sim, bate nas barreiras de limitações físicas, bate. Mas hoje em dia, principalmente falando de cloud computing, ambientes de armazenamento já têm uma elasticidade grande o suficiente para ocupar a casas de bilhões e milhares e milhões de terabytes, petabytes de dados e até mais, né? O próprio banco do genoma humano é praticamente gigantesco, né? Eles devem ter muito bem estabelecido que o seu ambiente, o seu volume, do seu V de volume do Big Data tende ao infinito. Velocidade aqui está explicando o quão rápido você precisa ter o dado dentro do seu ambiente. E não é uma velocidade. Isso não corresponde a uma velocidade para uma coisa só. Corresponde-se mais ao ponto de cada dado quente, frio, que a gente vai falar nas próximas aulas, cada um desses dados, ele precisa estar disponível no tempo que é igual à sua necessidade. Então eu tenho dados, como a gente falou na aula passada, eu tenho dados que precisam chegar imediatamente, né, real time. Eu tenho dados que precisam chegar de 15 em 15 minutos, dados que podem chegar de 1 em 1 hora. Eu não vou me delongar muito nesse assunto, porque a gente já tratou disso na aula passada. Variedade, aquilo que a gente falou, possui em termos de abrangência, variedade de tipos de dados. Veracidade,
capacidade de processar e disponibilizar dados, mantendo seu estado de verossimilhança e grau de confiabilidade. Então, o que torna o dado processado, disponibilizado, verossímil? Né? Tem que ter essas informações têm que estar muito claras na empresa, muito claras para quem administra o ambiente de Big Data. Assim como é importante dar um grau de confiabilidade. Pode ser que você encontre dados que não são confiáveis, como por exemplo dados que você adquire de terceiros, dados enriquecidos. Você não sabe quão aquele dado é confiável, de quanto tempo que ele é confiável. Às vezes é um número de telefone que foi capturado há 10 anos atrás. Às vezes esse número de telefone não seja mais verdade para aquela pessoa específica, certo? Perfeito, isso daqui envolve, né, os 5 Vs da Big Data. E a gente entra cada vez mais profundamente no que são dados, como eu distribuo isso. E quando a gente vai se aproximando disso, a gente começa a notar que todos os ambientes de dados, eles possuem, assim como uma cebola, camadas, né? Que eu enumerei aqui como principais camadas de dados. São essas camadas, database, uma primeira delas, que é a fonte original do dado, né? Depois de ser processado. Óbvio que a fonte original, se a gente for pensar filosoficamente, são as pessoas. Mas aqui eu quero trazer de um ponto de vista de que a informação já está dentro de um ambiente, né? Você já é um engenheiro de dados trabalhando nisso. Então, provavelmente, como engenheiro de dados, você vai ter que interagir com algum tipo de database. Tá? E o que são databases? Né? São serviços de armazenamento que podem ser transacionais ou não. Geralmente, eles têm baixa latência, outros podem ter alta latência. E é onde se mantém ali os dados da aplicação do respectivo negócio. O que eu quis dizer nessa descrição que está no slide é que geralmente os databases que não envolvem engenharia de dados são databases transacionais, certo? São databases aí que tem uma baixa latência de busca e eles servem muito para a aplicação em si funcionar com uma certa persistência. Segunda camada que eu queria tocar aqui é a camada de ingestão de dados. Tá? Essa camada ela é uma das principais camadas que mais para frente a gente vai falar disso também, mas ela é a primeira responsabilidade do engenheiro de dados. Tá? Então faz parte do fluxo do engenheiro de dados tratar de como que o dado vai entrar no ambiente, como é que o dado vai ser armazenado. Né? Aqui a gente pode ter várias vezes da Big Data, V de volume, V de velocidade, isso está muito implícito aqui. Tá? Então, o quão rápido você extrai um dado da origem e traz ela para o seu destino, seja ele qual for. Tá? Processamento de dados. Isso aqui está muito atrelado à parte de ingestão, mas não é somente do ponto de vista de extração, como é a ingestão, mas também do ponto de vista de transformação. Tá? Então eu tenho dados entrando ali no meu ambiente, quero processar esses dados de alguma maneira e disponibilizar eles depois. Né? Eu quero mais para frente, vai ter outros locais, outras camadas ali no próximo slide, que a gente vai falar da disponibilização, né, dessas camadas de dados. Mas o processamento é responsável por aplicar regras de negócio que vão transformar o dado e deixar eles aptos para serem consumidos nos próximos momentos, tá? Nas próximas camadas. A gente também tem o armazenamento de dados. Esse daqui está totalmente relacionado com o V de volume da Big Data. É onde os seus dados vão ficar. E não somente seus dados crus, né? Você pode ter dados crus também, você pode ter dados já processados, semi-processados. Todos os tipos de dados, eles podem permanecer em algum tipo de armazenamento de dados. Seja ele HDFS, seja ele um banco de dados colunar ou alguma coisa além disso, né? Algum outro tipo de banco. Mas a gente vai ver aqui estruturas de bancos de dados mais para frente, a gente vai ficar mais claro isso daqui. Visualização de dados, essa camada é extremamente importante, a camada que a gente tem a primeira entrega para com o nosso cliente, que seria um cliente interno, ou não, né? Se você trabalha numa empresa aí que faz Analytics as a Service, você tem aí a visualização de dados expondo aí para várias pessoas do mundo. A camada de visualização de dados é onde você permite com que as pessoas explorem visualmente, tá, o seu ambiente.
tá? Os seus dados que você colocou lá. Tá? Então é uma camada extremamente importante e é aqui que mora os dashboards, os reports, né? Todas essas informações mais visuais de consumo de dados. Modelagem de dados, essa é a camada onde os data sciences moram, né? É a camada onde a gente vai utilizar de estudo científico para criar modelos com base em inteligência artificial, né? Para qualquer que seja a sua necessidade. Então, depois de vários processamentos de dados, extrações, passar de todas as outras camadas, né, até o armazenamento de dados, a gente traz finalmente os dados para passarem por uma pesquisa científica e se tornarem novos dados, novas informações, certo? Então, é nessa camada aqui que a gente tem principalmente as ações dos cientistas. Democracia de dados, isso daqui é uma camada que ela meio que segue inerente a todo o processo, tá? Ela segue abstrata a esse processo. É uma camada onde você quer e tem que disponibilizar os dados para todas as pessoas da empresa fazerem uso dele. E não é somente um uso via visualização. É um uso de modelagem, de transformação, armazenar em outros lugares, gerar novos insights, tudo isso, todas as pessoas poderiam. Até porque hoje é muito comum que o engenheiro de dados, além de disponibilizar, fazer a segurança de todas essas camadas, ele também acaba fazendo pequenas tarefas pontuais, né, que poderiam ser feitas pelas pessoas se os dados fossem democratizados. É isso aqui que essa camada significa, tá bom? Então a gente tem aí, né, databases, ingestão de dados, armazenamento de dados, processamento de dados, visualização de dados, modelagem de dados e, por fim, percorrendo tudo isso, a democracia de dados. Isso daqui acabou gerando, pessoal, como eu falei na aula passada, um landscape de serviços e ferramentas e softwares que tentam resolver cada uma dessas camadas, tá bom? Então, a gente tem aqui desde infraestrutura com aqui o storages, né, ferramentas, serviços que atuam no V de volume da Big Data e atuam na camada de armazenamento de dados. A gente tem aqui data warehouses que também servem para a mesma coisa. Alguns data warehouses aqui inclusive deixam fazer algumas outras operações de transformação ali direto no banco de dados. A gente tem aqui databases, né? Olha aqui, né? Databases que podem ser usados para armazenamento de dados, ferramentas de transformação de ETL, tá? Então tudo isso daqui que eu quero mostrar para vocês é o ambiente, né? O ecossistema de ferramentas de dados é gigantesco, tá bom? E o nosso ideal, o nosso foco aqui não é aprender todas essas ferramentas, tá? É saber que elas existem, claro. E saber que no final das contas a gente vai ter que entender qual que é a melhor ferramenta que eu tenho que usar em determinado momento, né? Ou chegar numa empresa, ver que já tem essas ferramentas implementadas e entender qual que é o objetivo final dela, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem em storage, a gente tem o S3 da AWS e o Cloud Storage da GCP. Eles são ambos serviços de armazenamento na nuvem. Ambos fazem a mesma coisa, só que estão em serviços diferentes, tá? Então todos esses caras aqui estão nessa aba de storage, né, que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. Todos eles têm uma certa tem um certo relacionamento entre si. Se você souber a origem, a causa raiz da necessidade disso, você vai poder aplicar em todos os outros lugares, tá? Essa mesma coisa. A gente tem aqui, só passando um pouquinho, né? A gente tem as databases, né? A gente tem o DynamoDB, né? MongoDB, Couchbase, ArangoDB. São vários nomes aqui que mais pra frente, quando vocês forem entrando nesse mundo, vocês vão começar a topar com algumas delas, né? Tem algumas aqui muito boas, por sinal. Tá? O EMR aqui, que é um grande serviço de ingestão de dados, Kinesis também. S3, processamento de dados, ferramentas de visualização.
Aqui a gente tem algumas ferramentas de BI, né? Então você pode ver aqui, ó, o Amazon QuickSight, o Amazon QuickSight aqui da AWS, o Qlik, certo? O Tableau, Power BI, bem famoso o Power BI aqui. Algumas ferramentas de análise de dados, como o Pentaho. Interessante falar aqui que algumas dessas ferramentas também podem ser usadas em outros lugares, né? O Pentaho ele pode muito bem ser também uma ferramenta de processamento e de gestão de dados, né? Então, nada aqui é pautado com ferro e fogo, certo? A gente tem aqui as ferramentas de ciência, né? Os notebooks, famosos notebooks aqui, tá? Extremamente importantes do ponto de vista de ciência de dados. E finalmente aqui algumas ferramentas de governança de dados, tá? Dremio, uma forte ferramenta de governança de dados aí. Beleza, pessoal, com isso daqui a gente dá o fim para essa primeira parte, né, desse capítulo aqui, tá? São esses primeiros 2 tópicos que eu queria passar com você. Próxima aula a gente vai entrar em 2 assuntos super legais aqui, tá? Que são os principais serviços de dados e um pipeline moderno de dados, tá bom? Inclusive, a gente já passou pelos principais serviços daqui, né? Acabamos passando aqui. Mas então na próxima aula a gente vai falar só sobre pipelines modernos de dados, tá bom? Como eu falei antes, para ajudar a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, continuar fazendo com que a gente transmita essa informação totalmente de graça para todos vocês aí, vou pedir para vocês darem um like nesse vídeo, tentar manter ali, ver a quantidade de views para com a quantidade de likes e tentar manter isso pareado, tá bom? Isso é super importante aqui para o canal começar a crescer, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva no canal, tá? Aperta o sininho para receber notificações quando tiver algum vídeo novo no canal. Não deixa de entrar no Discord, no Telegram, me seguir no Instagram, porque eu vou estar publicando nesses canais materiais de auxílio, materiais de apoio para esse conteúdo, para esse curso. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu espero vocês na próxima. Tchau!